Vamos lá, se o arquivo não tiver em local nenhum, em pasta nenhum, basta você colocar o nome dele, ponto a extensão, que é dados.xml. Seria assim. Como eu joguei ele para dentro de uma pasta, isso é interessante, por isso que eu fiz isso para poder explicar essa questão aqui, eu coloco a pasta, o nome da pasta na frente e barra. No caso aqui, eu colocaria uma barra só, ele entenderia como string, tá joia? Por estar dentro de uma referência com aspas, um caminho, eu preciso de colocar duas aspas, para que ele não entenda ela como string, para que ele entenda como um separador. Então aqui ele vai entender o seguinte: tem um diretório chamado banco e dentro desse diretório tem um arquivo chamado dados.xml. Se você colocar só uma barra, ele não entende como separador, ele entende como string. Isso dentro de um caminho string como está aqui. Vou colocar então um ponto e vírgula no final aqui, ok, ele vai então passar as informações para essa variável dataset que eu criei, ela está recebendo o meu XML, ela é como se fosse agora então o meu arquivo XML. E aí, o que eu faço agora então que eu tenho já uma variável que recebe esse valor? Eu vou pegar o meu data grid, que se chama gridView1, eu não renomeei ele, a gente olhou lá, então gridView1, ponto, e ele vai receber aqui o meu data source. Qual é o meu data source? Justamente esse meu dataset, ou essa minha variável que eu criei aqui, chamada dataset. E depois de fazer isso, basta nós passarmos o grid para o databind. Então, grid view, isso também nós fizemos bastante no curso anterior. Não com o grid view, nós não trabalhamos muito com ele, mas com outros valores que nós puxamos. Nós temos que chamar o databind aqui para ele funcionar. Mas e aí, nós temos um pequeno problema. Nosso problema é com o dataset. Ele, agora, às vezes, para alguns componentes, nós precisamos de chamar algumas classes novas, que não vêm aqui, algumas bibliotecas que não vêm incluída, né, dentro do AS.NET. Isso acontece, tá, já, em várias outras linguagens. Então, nós não havíamos utilizado. E uma dessas bibliotecas é o System Data. Tem que chamar essa biblioteca, então. Então, using system, é a mesma coisa que está ali em cima, ó, .data. Ele vai então usar essas informações dessa biblioteca. Todo sistema que vocês... Perdão, não tem ponto aqui, não, espaço. Todo sistema que vocês forem criar, já coloquem essa biblioteca para evitar erro. Por quê? Quando entra banco de dados, provavelmente aí, né, a maioria das vezes, o do Axis até não precisou, mas até com XML, com SQL, você vai precisar aí de utilizar um dataset. Então, se você tiver que utilizar um dataset ou outros componentes aí que pertençam a essa biblioteca, você vai precisar de usá-lo. Ok, perfeito. Vamos voltar aqui para o nosso data grid e ao iniciar aqui ele não vai mostrar as informações, tá joia? Ao iniciar ele vai então me mostrar ali, puxar as informações do meu XML. Só mudar aqui um pouquinho a formatação, então formatação automática, você escolhe aí uma tabela aí, né? uma formatação que mais te agrade. Lembrando que nós aprendemos também a aplicar o CSS dentro aqui. Então, posso estilizar da forma que eu quiser qualquer um desses campos dessa tabela para exibir, né, de uma forma que eu achar aí mais adequada. Então, vou clicar aqui acima em Firefox para ele debugar. Se você quiser utilizar outro navegador, vai ter aí as outras opções de navegadores que você tenha instalado. Eu vou debugar com o próprio Firefox mesmo. Ao clicar, então, ele vai carregar para mim e me mostrar as informações que ele pegou. Então, perfeito aqui, ó, ID, descrição e valor. São os meus campos aqui acima, né? Aqui eu tenho então o valor do ID, aqui eu vou ter a descrição, aqui os valores e as linhas aí correspondentes. É claro que isso tudo é formatado, tá? Já eu vou parar o debug aqui para poder editar, lembrando que você precisa parar o debug para poder editar, seleciona a sua grid, aqui você vai ter aí as propriedades, né, de largura, vamos colocar ela, por exemplo, com 300 pixels, vai ficar um pouquinho maior. Você tem aí diversas informações sobre colunas, sobre as linhas da sua tabela. Diversos outros campos poderão então ser editados, como vocês viram, né? Posso acrescentar aqui alguns outros valores para poder excluir dados, trabalhar aqui em edição de colunas, como eu mostrei nas propriedades do Data Grid no curso anterior. Por isso que eu falei que é importante vocês terem acompanhado ele para conseguir então trabalhar aí, né, essas opções. Se eu vim aqui dos meus dados, vamos acrescentar mais um valor ou apagar, fazer qualquer modificação, obviamente isso será feita de forma dinâmica. Ele já está linkando, então qualquer valor que eu coloque aqui, ó, ele vai então alterar para mim lá. Então é bem tranquilo mesmo, né? Não tem segredo aí. Pode ser muito útil essas informações aí do XML. Então, dependendo do seu projeto, você consegue aí de forma fácil, como eu havia falado, trabalhar ele. Então aqui, ó,
número 5, loja de programação, e ali o seu valor. Então foi acrescentado aí dentro da minha base de dados essas informações.